Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui com vocês para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo, para nós, transformador. Terminamos a semana passada, né? Falando sobre essa reflexão de Santo Agostinho, a questão 919 de Kardec, que traz para nós essa pergunta que como a gente deveria fazer para nos transformarmos já nesta vida. E ele diz que a espiritualidade inicialmente responde que nós temos que nos conhecer a nós próprios. Conhece a ti mesmo. Usa uma citação lá da antiguidade de Sócrates. E, Nivaldo, no programa da semana passada, nós nós não falamos. Sim. Mas Sócrates é 470 a 399 antes de Cristo. Olha só. Então, essa citação, isso tudo, Célia, nos traz, né, essa grande comprovação de que este universo que nós vivemos hoje, esse planeta, teve uma criação e tem um gerenciamento há bilhões de anos. Bilhões de anos. A gente sabe que a Terra data de 4,5 bilhões de anos. E que o aparecimento do hominal no nosso planeta consta de 430 mil anos atrás. E aí a gente está falando agora de 400 anos antes de Jesus. Mas a gente fala também de Moisés. Quem que mandou as leis para Moisés? A gente fala Deus, né? Mas a gente sabe que esse planeta tem um governador, Jesus. E aí, essas reflexões todas nos levam a quem é o nosso governador? Exato. Quem é o governador desse orbe? E 4 bilhões e meio de anos atrás já era o governador. Já era um Cristo planetário. Já era um Cristo planetário. Esse é o nosso modelo e guia, sabe? E a gente, né, Célia, só trazendo aqui um pouco, quantas vezes nós ficamos preocupados com o rumo que a Terra está levando. Está levando. A gente fica preocupado, meu Deus, nós estamos vivendo épocas piores, a coisa está piorando, a coisa está assim. A gente fica assustado. É essa reflexão. E a gente esquece que nós temos um governador planetário que já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos. É ele que está conduzindo. É ele que está conduzindo o nosso planeta. Não perde controle de nada. Então, quando ele próprio esteve entre nós, há 2024 anos atrás, ele sabia tudo que tinha que acontecer. Quando ele se deixa morrer na cruz, ele sabia por quê. Então, que a gente não tenha dúvida, nós estamos numa casa sofrendo uma grande reforma. E quem já fez obra em casa, morando, sabe a bagunça que é. Fica tudo fora do lugar, tudo cheio de sujeira, poeira. Mas já as coisas vão começar a ficar prontas. As coisas começam a ir para o lugar. E a gente vai ter aquela casa linda e maravilhosa, que é o nosso planeta de regeneração, que está aí despontando para nós. Estamos trabalhando, todos nós, para que ele venha o mais rápido possível. Então, Célia, essa semana começando e a gente falando aqui dessa necessidade de mudança, de transformação nossa, né? E vamos, com certeza, vai ser motivo de nosso estudo dessa noite de hoje, porque nós vamos continuar fazendo o miudinho, né, dessa resposta que Kardec faz da questão 919, que vai fazer com que a gente traga exatamente essa reflexão desse mundo que a gente está vivendo, como nós temos que nos transformar para que a gente possa, ainda nesta vida, nos ligarmos mais efetivamente ao plano espiritual. Vamos fazer a nossa prece,
agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais, a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos envolvidos nessa doutrina espírita, de termos encontrado, conhecido, estarmos nessa condição hoje de estudantes, reforçando cada vez mais essa necessidade desse entendimento, dessa compreensão. Então, pedindo sempre a todos os amigos espirituais que nos ilumine, que nos intua, que nos inspire, sempre no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho do amor, esse que Jesus veio nos ensinar. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazemos sempre uma reflexão. A de hoje será colocada para vocês e ela diz assim: entre a plantação e a colheita tem o crescimento. Tenha paciência. Tudo tem um processo. Essa reflexão de hoje nos leva a pensar o seguinte: muitas das vezes a gente é apressado. Nós queremos resolver os nossos problemas na hora. Nós queremos que as coisas aconteçam naquele momento, no que nós queremos. Nós queremos determinar o ritmo dos acontecimentos, das situações de nossas vidas. Nós queremos que as coisas deem certo rapidamente nas nossas profissões. Nós queremos que nos desenvolver do campo de vista da moralidade até rapidamente. Mas nós sabemos que tudo tem um processo. Como diz a nossa citação, entre a plantação e a colheita tem o crescimento. Se nós, Célia, pegarmos uma semente de jatobá, que é uma grande árvore, a gente vai perceber que aquela semente é desse tamanhozinho. Então, entre essa semente e aquela grande árvore, que muitas das vezes não vamos conseguir abraçar, alguns homens para abraçar o seu tronco, o que tem aí no meio? Tempo. Esse crescimento necessário, é o tempo necessário para que a gente possa amadurecer, crescer. Então, que a gente tenha exatamente esse entendimento dentro dessa reflexão. Tenha paciência, que a gente perceba que tudo é gradativo. Estávamos comentando ainda no dia de hoje sobre o nosso início no estudo da doutrina espírita. Nós pegávamos, eu, por exemplo, alguns trechos e não conseguia entender. Lia 2, 3 vezes, não conseguia entender. Então é necessário esse amadurecimento, é necessário esse crescimento, essa espera para que a gente possa evoluir. A gente usa muito essa citação que entre a plantação e a colheita a gente vai pensar no vegetal. Porque eu não posso, com a maior boa vontade que eu possa jogar em cima de uma semente de manga, por exemplo. Cultivo ela, faço a plantação com maior boa vontade, aí eu volto no dia seguinte, ávida de comer manga, eu vou achar manga? Não vou. E assim somos nós. Vamos trazer esse tempo entre a plantação e a colheita para as nossas vidas. São os nossos estudos. É a reflexão que a gente faz aqui. Estudar sobre, tomar conhecimento, assimilar todos os ensinamentos e trazer tudo isso para as nossas vidas é a plantação e é a colheita. Ela vai levar um tempo para que dê frutos. Mas a gente precisa fazer esse movimento, ir de encontro, plantar, pelo menos plantar.
Eu não posso, se eu tenho aqui esse livro ao meu alcance, mas ele está lá na minha estante fechadinho, se eu não faço o movimento de ir lá e pegar e abrir e começar a estudar, se eu não começo essa plantação, a colheita, ela nunca vai acontecer. Ninguém colhe sem plantar. Então, nós precisamos, sim, fazer a nossa parte. Agora, é o que nós estávamos conversando. Não vamos nos desesperarmos porque não entendemos. Não tem problema. Mas vou continuar procurando esse entendimento. É o final de dizer, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E nós temos que aguardar esse processo acontecer. Mas tem que fazer. Como você falou, não adianta eu lá com toda a dedicação plantar aquele semente, o caroço da manga, porque no dia seguinte não vai ter manga para mim. É um processo. Eu preciso esperar esse crescimento. E para nós, você citamos aqui do vegetal, mas para nós, ser humano, também é assim. Também é assim. Né? Nós temos que investir em nós, em conhecimento, e aguardar esse crescimento, aguardar esse processo de transformação. Mas porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer, mas é preciso que a gente não só plante e deixe para lá. A gente sabe que, assim como a planta, a gente tem que cuidar, tem que regar, tirar as ervas daninhas. Então, nós temos também que não deixar esse conhecimento na prateleira. Temos que trazer ele para nós. Então, vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos na última parte da perfeição, da lei de perfeição moral, o conhecimento de si mesmo. E nós mencionamos na semana passada que Santo Agostinho, que essa resposta a essa pergunta de Kardec foi dada por Santo Agostinho, e ele usou uma frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. E ele vem nos explicando, ele vem nos esclarecendo sobre esse conhece-te a ti mesmo. Então, ele nos diz que toda noite ele fazia uma reflexão, se ele tinha cumprido com todos os deveres que cabia a ele cumprir, se ninguém tinha nada a reclamar dele. Então, ele vem nos explicando como ele fazia. E o objetivo disso, porque ele nos diz assim: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, ele fazia essas perguntas, ele fazia essa reflexão sobre o seu comportamento naquele dia, e diante das respostas que ele obtinha, respostas essas que eram dadas com toda sinceridade, sim, ele tinha material para se corrigir. E vamos continuar aqui com a... Nós terminamos semana passada com aquele questionamento que ele fez, né, Célia? Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Nós paramos aí. Paramos aí. Porque esse retorno ao mundo espiritual, todos nós vamos ter que retornar. Isso aí não é uma questão de merecimento, querer ou não, de querer ou não. É fato. Iremos retornar ao mundo espiritual. E se hoje, se o nosso retorno se der agora, como é que nós vamos chegar lá? Porque aqui a gente se esconde, camufla os nossos sentimentos.
Mas lá não tem como. Lá é tudo, claramente para todos. Não é só para alguns. Tem determinadas pessoas que aqui na matéria ainda, esse teu olhar eu conheço. Não me engana. Mas isso para algumas pessoas que nos conhecem melhor. Mas lá no mundo espiritual... Ou até, né, Célia, é muito comum a gente fazer o que nós chamamos de leitura mental. A gente imaginar o que o outro está pensando. Mas que muitas das vezes não é nada daquilo. É só a nossa imaginação. Mas lá no mundo espiritual, é claro. É claro, a minha luz brilha ou não brilha. Não adianta eu querer jogar plumas, paetês, que não vai brilhar. Se eu não tiver luz, não brilha. Entendi. E aí continua Santo Agostinho. Examinai o que pudestes, isso na noite ainda, refletindo sobre o dia que ele passou. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Quando é que a gente obra? Quando é que a gente faz alguma coisa... Pratica algo contra Deus. Contra Deus. Quando a gente infringe as leis divinas. As leis divinas. E tá? aí, se a gente for levar em consideração, Célia, já falamos aqui que nós não conseguimos cumprir nenhuma dos 10 mandamentos. Quanto fará as leis. E, então, que a gente precisa leis fazer uma reflexão severa. Leis essas que estão na nossa consciência. Então, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Depois, para com o vosso próximo. E, finalmente, contra vós mesmos. Então, junto daquela reflexão, ele começa com os deveres, ele começa se o nosso irmão não tem nada contra nós. Aí ele continua aqui perguntando o que nós fizemos contra Deus, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. É uma investigação, né, Célia? Mas contra nós mesmos, como assim? Porque muitas das vezes nós nos prejudicamos a nós mesmos, fizemos contra nós. Podemos fazer contra Deus, como a Célia disse, quando a gente rompe com as leis naturais, com as leis divinas. Contra os nossos irmãos, é claro. A gente faz isso toda hora. Agindo com egoísmo, com orgulho, não é? Com a vaidade. A gente está ferindo os nossos irmãos. E contra nós mesmos. Então, até isso, Célia, nós temos que verificar. Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu esteja me prejudicando? O que eu poderia estar fazendo? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Dá para entender o quanto é difícil. Sim. Conhece-te a ti mesmo. Veja só, se nessas respostas que eu estou me fazendo, se eu tiver uma consciência tranquila, beleza, está ótimo, eu estarei no caminho certo. Se não, é uma indicação de que eu preciso ver o que eu posso fazer para corrigir isso. É uma indicação de um mal que precisa ser curado. Porque vamos pensar, se eu infringir a lei de Deus de solidariedade, é só eu corrigir isso.
passar a ser solidário. Se eu fiz alguma coisa contra o meu próximo, é só no dia seguinte eu não fazer mais aquilo. Agora, se eu detecto, eu infringi a lei de Deus, eu fiz mal ao meu próximo, eu fiz mal a mim mesmo, minha consciência me cobra. Então, nós vamos ter aí duas respostas. Ou a gente vai ficar tranquilo que estaremos cumprindo com o que foi com a determinação. Se não tivermos, é motivo de preocupação e vermos o que a gente precisa fazer para ser curado. Ele diz aqui, ele usa o termo para ser curado. Se a minha consciência me cobra, se eu tenho essa cobrança, se eu detecto o mal que eu fiz, como que eu não vou curar? Como que eu não vou reparar isso? Só se eu não quiser. Mas eu sei que aquilo ali, isso aqui que eu fiz, está errado. Não deveria. Então, por que eu não vou consertar aquilo? Por que eu não vou reparar aquilo? E aí ele reforça dizendo que a chave é exatamente a gente conhecer a nós mesmos. Essa é a chave do progresso individual. E à medida que esse progresso individual for acontecendo, o progresso coletivo automaticamente também acontece. Porque a gente falseia, Célia, as nossas intenções, né? Nós já lemos aqui algumas questões que Kardec diz que o egoísta, ele diz que ele é previdente. Ele é previdente. Né? O egoísta, ele se esconde na roupa de previdente. Eu não tenho muito, não. Eu sou só previdente. Uhum. Então, é assim que a gente age. Então, nós temos que nos despirmos dentro desse questionamento que Santo Agostinho está trazendo para nós. E continua Santo Agostinho. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Olha a dificuldade. Como que eu vou reconhecer que eu não sou previdente, que eu sou egoísta? Como há de que eu alguém vou fazer isso? Julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. Porque é assim que a gente age. Nós nos comportamos dessa maneira. Nós não vamos dizer que nós somos egoístas. Nós vamos dizer que nós somos previdentes. É uma forma da gente falsear. Nós vamos sempre achar uma desculpa. Nós vamos sempre nos desculpar. Aquele problema que nós tivemos lá com o vizinho, nós vamos buscar justificativas para dizer que a culpa foi dele. A culpa foi dele. Sem sombra de dúvida. Eu agi corretamente. Eu estou certo. Então, vamos fazer uma reflexão, mas isenta, pura. Né? O avarento, continua Santo Agostinho, o avarento se considera apenas econômico e previdente. Exatamente isso. Ele falseou o questionamento dele. Então, ele não vai corrigir, porque ele não vai se achar avarento. Ele é econômico. Ele é econômico. Não, eu não sou avarento, eu sou econômico. Eu sou econômico. Então, eu não vou mudar. Eu sou econômico, eu sou previdente, eu não sou avarento. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Esse é terrível. Quantas vezes nós nos vestimos com essa capa da dignidade para apresentar, para falsear, esconder o nosso orgulho? Quantas vezes?
naquele trabalho, em que o outro não pode falar nada. Não, olha, eu tenho a minha dignidade. Não fale assim, não faça isso, você está ferindo a minha dignidade. Olha só, é um orgulho. Quando a gente fala, você está ferindo a minha dignidade, que coisa mais clara do que isso? Então, no avarento, no orgulhoso, Santo Agostinho está nos mostrando aqui como a gente falseia, como a gente arruma desculpas para encobrir esses nossos sentimentos menos nobres. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Olha só, ele já sabe que é difícil para nós, então ele vai dar uma forma da gente poder investigar isso melhor. Santo Agostinho, ele começa nos dizendo o que fazer antes de dormirmos. Toda essa reflexão que nós precisamos fazer do nosso dia. Depois ele vem nos dizendo o quanto nós jogamos com as coisas que fazemos, as desculpas que nós arrumamos para amenizar os nossos feitos. E agora ele vem nos dizer o que nós temos que fazer para não nos iludirmos. Quando estivermos indecisos, será que eu estou sendo avarento ou econômico e previdente? Será que eu estou melindrado com relação à minha dignidade ou estou sendo orgulhoso? Como que eu vou fazer para distinguir isso? E ele nos diz, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Olha só. Porque a gente é muito severo com o comportamento do outro. E brando para conosco. Nós vamos tender, Célia, a falsear para poder para nós. Mas aí ele pede para que você imagine que se fosse uma outra pessoa, o outro fazendo. Aquilo que ele nos diz, quando estiveres indecisos, eu não sei se eu estou sendo avarento ou estou sendo previdente, econômico. Eu estou sendo orgulhoso ou eu estou querendo não apenas manter a minha dignidade? Minha dignidade. Então, quando nós estivermos nessa situação de indecisão, vamos inquirir. Vamos olhar, vamos colocar o outro praticando aquela ação. Como é que nós iríamos ver esse nosso irmão fazendo aquilo que eu estou em dúvida? Porque no outro a gente enxerga. No outro a gente enxerga. No outro a gente vê, como Jesus nos diz, né? A gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave nos nossos. Então, quando Santo Agostinho faz essa transferência, é para nos facilitar, porque no outro a gente vai enxergar. No outro a gente vai enxergar. Então, em nós não vamos ver. Mas quando a gente transfere essa situação para o outro, vai nos mais claro para nós. Se a censurais noutrem, se censuramos no outro, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Ou seja, eu transfiro, eu coloco aquela minha decisão, aquele meu ato, num outro, no meu irmão. Como é que eu vou qualificar isso?
Se eu censuro, não, isso é reprovável. Que isso? Se Eu não nós posso chegarmos praticar. ao ponto de condenar no outro, mas arrumar uma desculpa para nós, nós Aí, estamos sendo hipócritas. Porque no outro eu condeno, mas para mim eu vou arrumar uma desculpa. Então nós estamos sendo hipócritas. Tá? Como Se Jesus nos qualificou várias vezes. Né? Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima Pode. quando fordes o seu autor. Pode para mim, mas não pode para o outro? Pois que Deus não usa duas medidas na aplicação da sua justiça. Então, esse pode para mim, mas não pode para o outro, Deus não usa essa medida. É igual para todos. Então, se eu censuro no meu irmão, eu não posso arrumar desculpa para que eu tome aquela decisão. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. A opinião dos vossos inimigos. Isso é muito importante, sabe, Célia, porque nós, normalmente, né, ouvimos o que dizem a nosso respeito os nossos amigos. Nossos amigos. E os nossos amigos, por uma questão de amizade e tal, muitas das vezes não vai ser sincero conosco de nos apontarmos os nossos defeitos. Então, quando Santo Agostinho faz esse alerta, que a gente preste atenção o que diz os nossos inimigos, porque muitas das vezes eles vão nos dizer coisas verdadeiras, porque eles não têm compromisso em nos agradar. E é isso que Santo Agostinho continua falando. Porquanto nos inimigos, porquanto esses nenhum interesse tem em mascarar a verdade. Perfeitamente. Pode ser cruel, mas a verdade eles não falseiam. Sabe aquilo que muitas das vezes a gente ouve, que machuca, mas que machuca porque é verdade, e é daquela pessoa que normalmente não é um dos nossos melhores amigos? Nós temos que prestar atenção. Porque muitas das vezes ali está sendo dito algo que a gente precisa corrigir em nós. Coisas que muitas das vezes os nossos amigos, que não querem nos magoar, nos omitem. Então, porque os inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Tá vendo? Exatamente, às vezes é necessário. Deus coloca no nosso caminho aquele, muitas das vezes, um amigo, um desafeto, mas sincero, para nos trazer um alerta. E a gente, às vezes, fica com raiva. Poxa vida, tá fazendo isso porque é meu inimigo. Então, Santo Agostinho está nos dizendo que nós temos que prestar atenção no que está sendo dito. Que a gente possa fazer uma avaliação. Porque muitas das vezes o que ele está nos dizendo são verdades que nós precisamos trazer para nós e buscar essa transformação. Continua Santo Agostinho, é longa essa reflexão dele de conhece-te a ti mesmo. Percrute seguidamente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério. Percrute seguidamente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se.
é seguidamente. O desejo é sério. A vontade de se melhorar, ela é verdadeira. Tem que ser constante. A fim de extirpar de si os maus pendores. Como de seu jardim arranca as ervas daninhas. Não é assim que a gente faz no nosso jardim? Temos que fazer aquela limpeza, tirar os matinhos, Os né? matinhos, para que ele fique florido, para que ele fique bonito, limpinho. Assim nós temos que fazer no nosso íntimo. Dê balanço no seu dia moral. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. A conta dos lucros será mais avultada do que a dos prejuízos. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Se ao prover, né? Se tivéssemos que morrer, desencarnar nesse momento, nessa noite. Né? E ainda continua Santo Agostinho. Formulai, pois, de vós para convosco, de nós para nós mesmos, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Nós vamos perder algum tempo, né? E a gente, desse dia a dia que nós vivemos, né, Célia? Nesse mundo que vivemos tão corrido, que a gente diz que não tem tempo para nada. Para nada. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, vamos perder, vamos gastar um pouco desses minutos para nós conquistarmos essa felicidade eterna. Felicidade eterna, porque o Espírito é eterno. E ele faz uma correlação também bem clara para todos nós. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não é assim? A gente não trabalha durante tantos anos para depois de um determinado tempo nos aposentarmos. Aquela tranquilidade na velhice, né? O que nós falamos aqui. Né, e a tranquilidade na velhice. Então ele está fazendo essa comparação que a gente também tem que fazer esse investimento nesses minutos dessa reflexão noturna para que a gente possa ter um repouso na nossa vida eterna. Caminhando para o final, Santo Agostinho continua. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a aposentadoria? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Então materialmente trabalha, a gente suporta. A gente trabalha, a gente se cansa com o objetivo passamos privações temporárias com o objetivo dessa velhice tranquila, desse repouso na velhice.
E a gente precisa se privar de algumas coisas para que a gente tenha esse repouso, esse retorno na vida espiritual. Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, a receita Santo Agostinho nos dá, ao mesmo tempo que ele nos diz que é difícil. Olha que ele nos diz aqui, né, Célia? Para isso não valerá apenas fazer alguns esforços. Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. São aquelas pessoas lá, eu quero viver agora. Eu quero viver agora. Eu não sei lá eu sei lá o que vai me acontecer amanhã. Eu não sei lá, depois que morrer. Eu não sei o que vai me acontecer depois que morrer. Então, para esses, é que precisamente o pensamento que vai estar encarregado de destruir. Nós temos que destruir esse pensamento. Esse pensamento é que a gente tem que trabalhar. Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui nós viemos apenas cumprir uma programação, um planejamento de progresso, de evolução. Que a nossa vida é espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Então, esse presente é positivo e o futuro é incerto, nós temos que inverter. O futuro é o certo na nossa vida. A vida espiritual é a certa na nossa vida. Esse corpo físico nós vamos deixá-lo um dia por aqui. Então, essa reflexão é fundamental para que a gente possa fazer essa reflexão que Santo Agostinho nos traz com condições realmente de trazer um entendimento. Vamos ler essa uma notinha de Kardec. Vamos ler, Célia. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela
exige respostas categóricas por um sim ou não. A forma interrogativa, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, Kardec vem aqui nos explicando toda essa orientação que Santo Agostinho nos traz, essa valiosa mensagem dele, usando palavras de Sócrates: conhece a ti mesmo. E isso aí, cada um de nós, essas reflexões que Santo Agostinho nos propõe, nós vamos ter que fazer. Mais hoje, mais amanhã, mas vamos ter que fazer. Então, já passou do nosso tempo. Encerramos aqui mais uma parte do Livro dos Espíritos e nós vamos, na semana que vem, partir para a quarta parte, a quarta e última parte. Esperanças e consolações. E que vai ser, assim, uma coisa, um estudo muito agradável, porque esperanças e consolações das perdas e gozos terrestres, das pesas e gozos futuros. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a todos vocês, amigos encarnados, e a todos vocês, amigos desencarnados, por levarem, por entenderem a seriedade desses nossos encontros. E pedimos, Mestre, a tua proteção, o teu amparo, a tua mão sempre estendida sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Um convite a todos vocês para participarmos juntos de mais um estudo, dessa vez do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, toda terça-feira, a partir do dia 5 de novembro, das 11 às 11h45. Mais uma vez, mais um estudo. Aguardamos vocês.